Olá, eu estou aqui para trocar uma ideia, para dar algumas dicas para quem, assim como eu, gosta muito de carnaval. Eu sou jornalista, gosto de trocar ideia, gosto de trocar informação e a ideia desse vídeo foi dar algumas dicas para quem está a fim de curtir o carnaval, tão sonhado carnaval em Salvador. Eu já tive essa experiência 2 vezes, né? Realizei esse sonho que eu tinha muita vontade de ir. E eu fui em 2015 e 2016. E na época, mesmo pesquisando várias coisas, assim, eu só descobri realmente lá em Salvador, realmente lá no carnaval. Então eu queria dar 8 dicas rápidas, básicas, mas que podem parecer óbvias, né? Hoje pra mim, depois de já ter ido, curtido lá o carnaval, são coisas que pra mim parecem óbvias, mas que na época realmente eu não achei, eu não ouvi falar. E são coisas que eu acho que depois que a gente sabe, ajuda muito a fazer com que o carnaval lá seja muito mais legal, que a gente aproveite muito esse carnaval, esse maravilhoso carnaval que é lá em Salvador. Então, dica número 1, eu realmente não sabia que em Salvador tem 2 circuitos, né? A gente está acostumado a ver o Barrondina, né? O famoso Barrondina, que é mesmo aquele circuito que a gente vê na TV, né, quando a gente está assistindo, né, essas grandes emissoras transmitindo o Carnaval de Salvador pela televisão, que a gente vê na internet também, geralmente a gente está vendo o circuito Barrondina, que é aquele circuito que vai pela aquela avenida Beira-Mar, na orla, né, da praia lá de Salvador. É um circuito maravilhoso, é lindo. Se você vai para o Carnaval de Salvador, você com certeza vai conhecer o circuito Barrondina, mas não é só ele, né? E quando eu cheguei em Salvador, eu peguei, logo que eu desci no aeroporto, eu ganhei um folderzinho com a programação e tudo, e eu li, eu falei, poxa, mas é muita coisa, muita gente. E aí eu fui ver que tinham 2 circuitos, tinha o Barrondina e tinha o Dodô e Osmar, que é o circuito que o pessoal chama também de Campo Grande, enfim, o que eu imaginei no primeiro momento? O Barrondina é o legalzão e o Campo Grande, o circuito Dodô já é um circuito, deve ser coisas mais da região, coisas mais culturais, coisas menores. Pensei assim, estava totalmente enganado. O circuito Dodô é tão grandioso quanto o Barrondina, tem tanta coisa legal quanto o Barrondina. Enfim, vale muito a pena conhecer, né? Então a minha dica é essa: se você vai para Salvador, se prepara, se programa, vai para o Barrondina, mas tira um tempinho para você também conhecer o circuito Campo Grande, porque lá tem muita coisa legal. Lá eu achei lá assim, um pouco mais familiar. Lá tem muito trio, muita coisa infantil, muita coisa regional, muita coisa afro, muita coisa de dança. É lindo, é maravilhoso. Ele é um circuito, né, diferente do Barrondina. Ele não está na orla da praia, ele sai de uma praça famosa em Salvador que se chama Praça Campo Grande. Lá tem muita coisa famosa na região. Ali você vai estar perto do Teatro Castro Alves, que é famoso em Salvador. Você vai estar ali na região do Pelourinho, do Mercado, aquela região bem turística do Elevador ali de Salvador. Então o circuito Dodô é mais para essa região. Tem muita família, muita criança, muita coisa legal. Tem bem no início dele ali na praça, tem as estruturas da imprensa, né? Então tem prefeitura, tem rádio, tem TV. É muito bacana acompanhar o carnaval dali também. Tira um dia ou quantos dias você achar, né? Dá uma olhada na programação do circuito Campo Grande também, para você ver o que lá, né, o que vai ter lá que você vai achar legal. Mas lá tem tanta coisa regional, esses grupos famosos, né, africanos lá da Bahia, o Iê, Alê, essas coisas todas estão lá. Tem muita coisa infantil, o trio da Carla Pérez, essas coisas todas estão lá também. Mas também tem os grandes nomes, né, que a gente costuma ver aí de Salvador: Ivete, Saulo, todo mundo sai dali também. Então vale muito a pena, se você vai para o Carnaval de Salvador, conhecer, além do circuito Barrondina, também o circuito Campo Grande. Eu, sinceramente, não sabia, fui pega de surpresa lá, tive que ficar maluca para conhecer tudo. Então, se você já vai com tudo programado, é bem legal, vale muito a pena conhecer esses 2 circuitos, além do outro circuito que tem
também no Pelourinho, que é um circuito mais de marchinha, de bonecos. Eu tive lá por acaso, também descobri por acaso. Eu fui um dia de manhã conhecer o Pelourinho e quando eu cheguei lá estava tendo aquele desfile daqueles bonecos, aquelas coisas todas assim de marchinha. Se eu não me engano se chama Circuito Batatinha. Então também vale muito a pena conhecer, né? A gente tem que entender que o Carnaval de Salvador não é só o Circuito Barra-Undina, o famoso Circuito Barra-Undina. Lá é maravilhoso, mas também existem 2 outros circuitos que vale muito a pena conhecer também. Dica número 2 é pesquisar. Se por acaso você for ficar em algum camarote, pesquise sobre os camarotes, né? Eu curti o Carnaval de Salvador tanto na pipoca quanto nos camarotes, né? Eu só não acompanhei bloco. Mas eu acho que vale muito a pena pesquisar um pouco melhor o perfil dos camarotes. Eu só entendi isso depois que eu estava lá. Eu particularmente acho que tem uma segmentada, assim, que é possível você ir para um camarote em Salvador mais da balada, que tem muita música eletrônica, tem muita gente jovem, que tem muita pegação. É possível você ir para um camarote onde tem gente que gosta de música sertaneja, o que rola ali dentro desse camarote é uma pegada mais sertaneja. É possível você ir para um camarote que tem uma pegada mais praiana, mais de axé, mais de carnaval mesmo. É o que eu particularmente gosto mais. Mas enfim, dá para você entender, né, os perfis assim, dos camarotes. Então tenta dar uma pesquisada sobre isso também, para você ver qual é o perfil, o tipo de camarote que você gosta mais. E para você já ir e não conhecer isso lá, como aconteceu comigo, para você já ir realmente para aquele que você acha que tem mais a ver com você. Uma outra coisa sobre os camarotes é em relação à localização. Isso não tinha passado pela minha cabeça, assim. Eu achei que eu chegava lá e beleza, tinha ali, primeiro, né, que eu achei que só tinha aquele circuito. Tava ali todos os camarotes ali no Barra-Undina e que eu ia chegar, alguém ia me deixar ali bem na porta do camarote. E não é assim, né? O acesso, ele não é tão fácil ali na região do camarote, imagina, é um evento grandioso, são milhares de pessoas ali e as pessoas não conseguem chegar tão perto assim do camarote, então você precisa entender, né? Existem os mapas lá do circuito, né? Com o posicionamento de cada camarote, para você ver que o camarote que você escolheu, onde que ele tá no começo do circuito, ele tá no meio, tá no final, onde que ele tá. Obviamente, depois que eu fui entender, que os camarotes que estão mais no final, geralmente eles são até mais valorizados. Por quê? Porque é mais fácil de você chegar e de você sair dali, né? Se você optar por um camarote mais no meio do circuito, você pensa que você vai ter que ir, né, ou para um lado ou para o outro, você vai ter que andar muito para você chegar ali naquele camarote. E, por exemplo, para ir embora, pode ser que esteja um tumulto ali na rua, né, para você conseguir chegar ou ir embora. Então, assim, tem camarotes maravilhosos em qualquer ponto do circuito. Você só precisa estar preparado, né, para saber aonde está o seu, como é que você vai fazer para chegar e para sair ali do seu camarote. Tendo isso em mente, a minha dica número 3 é com relação ao horário, né? Para você sair mais cedo. Se você vai ficar num camarote, se a sua, né, opção de curtir o carnaval foi essa, você precisa entender onde está o seu camarote, para você ver quanto tempo você demora para chegar ali, em que horário que ele abre, para você não ser pego de surpresa. O que aconteceu comigo, por exemplo? O meu camarote que eu tinha escolhido abria às 6 horas da tarde, eu fui lá eu estava hospedada perto ali da região do circuito Barra-Undina. E aí eu achei que com 10, 15 minutos, foi a pesquisa que eu fiz, eu chegaria até o camarote. Mas eu me esqueci que neste horário de 6 horas da tarde já tem trio na avenida, né? Tem blocos saindo 2, 3 horas da tarde, já estão concentrando, já estão saindo, já estão na avenida. Então saí, né, um pouco antes do horário que eu gostaria de chegar no meu camarote, fui, peguei o transporte, fiquei ali até onde eu podia ir, o carro me deixou, o táxi me deixou e o restante a gente foi a pé. A gente deu de cara com um trio no meio da avenida, um bloco gigantesco da Cláudia Leite, né? Então tinha milhares de pessoas, a Cláudia Leite, linda e maravilhosa, em cima do trio, cantando, e quando a gente deu por nós, assim, a gente estava no meio daquilo tudo. A gente não estava preparado para aquilo, a gente não tinha, né, entendido que aquilo ia acontecer. Do nada a gente encontrou com esse bloco, a gente viu que a gente estava indo para o meio daquilo tudo, um tumulto, aquele monte de gente, a gente teve que entender aquilo rápido. Poxa, a gente está no meio do bloco da Cláudia Leite, a gente acelerou, passou na frente do bloco para pegar a Avenida Limpa de novo, para aí sim andar até o nosso camarote, que era lá no final, né? Então, assim, é uma coisa que eu não sabia antes, que ninguém me contou, eu não consegui pesquisar isso em lugar nenhum, e a gente só aprendeu lá. E eu acho que é uma dica válida, se você saber onde está o seu camarote,
você sair de casa com antecedência. O que a minha dica assim, é que você saia antes dos blocos irem para a avenida, né? Independente se você está indo para um camarote ou se você vai ficar na pipoca, não tem problema, você tem que saber aonde você vai querer ficar ali na avenida, independente do circuito também que você escolher. Você tem que saber aonde você quer ficar para você chegar ali naquele lugar antes dos blocos estarem na rua, porque aí você não corre o risco de encontrar com eles, né? Porque se encontrar um pouco, você tem que estar preparado para sair ali daquele tumulto, né? Então eu acho que a minha quarta dica também, né, tem um pouco a ver com isso daí, que é a questão do transporte, né? Para ir é um pouquinho mais fácil, né? Você sai, cada um sai de casa no horário, enfim, você consegue arrumar um meio de transporte mais fácil para você ir até o local do carnaval que você quer curtir. Mas para voltar, geralmente acaba-se tudo né, vai acabando assim mais ou menos no mesmo horário. E aqueles milhões de pessoas que estão lá querem vir embora todas de uma vez, né? E aí, quando eu fui em 2015 e 2016, Salvador ainda não tinha Uber, não tinha, né, esses meios de transporte por aplicativo. Eu creio que hoje já tenha, eu acredito que hoje já tenha, e talvez tenha ficado um pouco mais fácil. Mas não é fácil de pegar transporte na hora de ir embora, né? Eu estava num local que eu realmente não dava para eu ir a pé, eu precisava de um transporte para eu ir embora. E isso 2, 3 horas da manhã, depois de 10, 12 horas de folia, né? De pulando e curtindo. A gente estava exausto e a gente ficava, às vezes, 1 hora num ponto esperando um carro para passar. Quando chegava um carro, tinha um monte de gente disputando aquele carro. Então, assim, se você tem um contato, né, de alguém, se você conhece algum transporte em Salvador, se você consegue combinar com alguém, isso ajuda muito, porque realmente na hora de ir embora não é fácil. O transporte da cidade, por mais que, né, se prepare para aquilo, ela não dá conta da quantidade de turista que vai, e é assim muito cansativo você ficar no final do dia, lá no final da festa, brigando e às vezes esperando horas por um carro. Então tente ter um contato, construir um contato com alguém para que você, né, já avise para ele, enfim, tenta conversar com as pessoas da cidade, talvez, né, tenham outras dicas de pontos melhores para se pegar o transporte, enfim. Mas é preciso pensar que o transporte é uma coisa que não é muito fácil em Salvador, principalmente no final da festa. Outra coisa que também tem um pouco a ver com essa questão de deslocamento e tudo, que seria a minha quinta dica, é você saber, né, aonde você vai se hospedar, aonde você vai querer curtir ali o carnaval, para você entender, né, o tempo que você precisa e para você correr atrás de um transporte, preparar o transporte, para você saber qual é o trajeto que você vai fazer e para você entender até onde você vai poder ir com esse transporte. Porque o que acontece? Como é uma festa muito grande e a cidade fica muito cheia, os arredores assim, dos circuitos, eles ficam fechados, né? Então, o que eu imaginava? Eu já falei até aqui atrás, eu imaginava que eu ia conseguir ir com qualquer transporte até muito próximo da onde eu escolhesse. Só que isso não acontece. O que acontece? Primeiro, porque é feito um cadastramento, creio que pela prefeitura, para esses transportes. Então, nem todos os transportes que estão circulando pela cidade, eles têm esse cadastramento para adentrar, às vezes, uma região que já está impedida, né? Você vai por uma avenida ali até próximo ao circuito, mas dali para frente já está tudo barrado, já tem uma barreira da polícia e tudo, né? Do pessoal de transporte, você não consegue ir dali para frente só a pé. Só turista mesmo, só o pessoal que vai curtir o carnaval a pé. Então, não é possível você ir de carro, às vezes muito próximo de onde você precisa. Então, você precisa estudar isso um pouquinho para ver aonde você vai estar hospedado, aonde você quer ir curtir o carnaval, para você ver até onde você consegue ir realmente de carro, de ônibus, seja do que for, para você medir mais ou menos a distância que você vai ter que andar a pé e para você planejar, para você não encontrar com nenhum bloco ali nesse lugar que você for passar a pé. Então são coisas também que eu não fazia a menor ideia antes de ir para Salvador. Eu só fui entender isso tudo lá, quando a gente chegava até determinado lugar e o taxista falava, olha, daqui para frente eu não posso ir mais. Eu pensava, como assim, gente? A gente ainda está longe ainda da onde a gente precisa ir, mas não tinha jeito. Às vezes até os carros que estavam cadastrados, você via que o camarada estava cadastrado, ele falava com a gente, ele passava por algumas barreiras, né, que alguns carros já estavam sendo bloqueados, mas ainda assim ele só ia até determinado lugar, porque é muita gente, né? Não tem condição. Então, de uma certa distância para frente, realmente é feita uma barreira para que as pessoas andem só a pé
e aí sim seja feita, né, se tentar controlar um pouco melhor isso tudo. Então é algo que também pegou a gente muito de surpresa. A gente desceu às vezes em lugares que a gente tinha que andar muito a pé. De novo a gente esbarrou com o trio, a gente esbarrou com o trio do Psirico também. Nossa, uma bagunça, imagina, o Psirico na Bahia do Carnaval. Tudo lindo, maravilhoso, a gente curtiu, entendeu? Mas assim, se a gente soubesse um pouco disso, tivesse planejado um pouco antes, a gente não teria passado alguns apertos assim. Então também precisa pesquisar isso para não correr esses riscos, não passar esses apertos. Outra dica que eu dou, eu não vivi isso lá, que foi a questão de ir aos blocos, né, curtir, pular o carnaval dentro dos blocos. Eu optei no circuito Barrondina, eu fui em alguns camarotes, e no circuito Campo Grande e no Pelourinho eu fiquei na pipoca mesmo e curtindo a pipoca mesmo. Mas óbvio, né, existem todos esses grandes artistas, tem os seus blocos, né? E é uma das opções que eu acho que deve ser divertidíssima, deve ser muito bacana você correr atrás de um trio, o circuito inteiro, e você vai conhecer ali, né, realmente todo o trajeto, vai acompanhar o show inteiro daquele artista que você escolheu. Enfim, deve ser mega divertido. Eu ainda não fiz isso, mas pretendo fazer ainda. Tomara que a gente ainda consiga voltar a Salvador e realmente correr atrás de um trio. Acho que o meu elegido vai ser a Pipoca do Saulo. Mas eu acho que deve ser muito legal, mas eu também entendi, estando lá em Salvador, que esses blocos todos, eles também são um pouquinho segmentados, assim, você consegue sentir, assim, uma onda, assim, sabe, na galera que tá ali. É óbvio que tem muito do artista, né, aquele bloco, ele tem muito da personalidade, do jeito, assim, do artista que tá puxando aquele bloco, mas é possível você ver, assim, que tem um bloco que é de gente mais jovem, já tem um outro bloco que é de gente um pouquinho, né, que não é tão jovem assim, tem um bloco que tem muita gente que tá se pegando, que você vê que é a galeria que foi mesmo pra pegação, outro já é aquela galera que tá lá na nostalgia mesmo, curtindo mesmo muito o carnaval. Então tem muitos tipos de blocos assim, sabe? Eu acho que vai tendo umas tribos. É claro que todo mundo pode ir em todos os blocos, que eles são todos muito misturados, tem de tudo em todos os blocos, mas eu senti assim, quando eu tava nos camarotes ou quando eu tava na pipoca vendo aqueles blocos passando, que tinha um ar mesmo assim, que era o ar daquele artista, mas que era o ar também daquela galera que tava ali, sabe? E eu acho que é por isso que talvez eu tenha escolhido, caso eu vá algum dia atrás de um trio, e eu espero realmente ir, o primeiro que eu tenho em mente hoje é o do Saulo, porque tem realmente muito a ver comigo, é uma vibe mais assim, mais da paz, mais de cantar coisas realmente da Bahia, e de ter uma equipe, uma banda de percussão, e uma galera que tá toda ali muito curtindo demais. Então eu acho que tem um pouquinho disso, assim, eu não sei se eu tô viajando, mas eu acho que tem sim. Eu acho que quem quer ir atrás de um bloco, vale a pena dar uma pesquisada assim, né, no que aquele artista, o que aquele bloco traz, assim, nesse sentido, porque eu acho que vai ter um bloco que vai ser mais a sua vibe, que vai ser muito legal você acompanhar. E a minha sétima dica, em relação a comprar, né, quando eu fui para Salvador, eu vi que as pessoas, meus amigos, as pessoas que vinham conversar comigo, todo mundo vinha muito tipo assim, nossa, como que você conseguiu ir para Salvador? Como que você conseguiu? Onde que compra? Como que faz? Então, assim, quando a gente pesquisa, a gente vê que tem várias lojas, né, mesmo, dedicadas à venda desses abadás, desses blocos e disso tudo. Eu fui assim, eu fiz tudo separado. Eu comprei primeiro a minha passagem, né, porque eu sou de BH, né, eu fui de avião. Eu comprei a minha passagem, depois eu tinha uma amiga, a minha amiga que foi comigo, ela tinha uma conhecida que já tinha se hospedado lá no apartamento de uma pessoa que a gente podia confiar, então a gente contratou separado o apartamento que a gente ficou, e por último a gente pesquisou, né, esses camarotes, esses blocos todos, e são várias as lojas que vendem todos esses abadás. Eu tenho um blog também, tá? Para quem quiser ir lá, é Sonho 1221. Lá eu escrevi tudo isso que eu tô falando aqui para vocês com muito mais detalhes, então talvez valha a pena você dar um pulo lá. Tem lá o meu post, né, falando dessas 8 dicas para quem quer passar o carnaval em Salvador, e lá eu deixei linkado, posso deixar aqui embaixo também, essas lojas todas que vendem esses abadás. Dentro do site dessas lojas eles indicam companhias aéreas, eles indicam hotéis, indicam uma série de coisas, né, que quem está indo pela primeira vez para o carnaval precisa saber. Eu fiz a compra, eu sinalizei lá no blog em quais foram os locais as lojas que eu comprei.
Eu particularmente não tive problema nenhum, comprei, recebi tudo bonitinho, entrei tudo direitinho, onde eu precisei entrar. Outra dica é porque o pessoal lá, eles costumam entregar, por exemplo, para quem não é de Salvador, vai chegar, né, nos dias já do carnaval, eles têm algumas opções de entregar para você esses abadás que você vai estar comprando. Eu optei por que entregassem para mim onde eu estava hospedada, então eu dei lá o meu endereço e o motoboy eu marquei qual é o horário, qual era o endereço que eu ia estar já em Salvador, já nesse local, e aí o motoboy chegou direitinho no horário que a gente tinha combinado, dos 2 anos que eu fui. Eu fiz assim, recebi tudo bonitinho, tudo que eu tinha comprado, não tive problema com isso não. Eu sei que tem também a opção de você já pegar direto no aeroporto, algumas dessas lojas têm postos nos aeroportos, no aeroporto, né, de Salvador, então você desce e já tem a loja lá, você passa e já consegue pegar o seu abadá, né? Só que lá eu vi muita fila, né? Eu, pelo menos no dia que eu passei no aeroporto, tinha muita fila para pegar, então eu não sei se eu ia ter muita paciência. Eu sei que o preço é parecido. Eu, na época, né, 2015, 2016, eu paguei R$90 pela taxa e entregaram, né, o meu e do meu esposo lá onde eu estava. Eu sei que para pegar no aeroporto é mais ou menos o mesmo preço, só que aí você já pega e já fica livre, né? E é isso, assim. E tem também a opção de você pegar impostos nos shoppings. A maioria dos shoppings de Salvador tem lojas dessas empresas que vendem esses abadás. Quase todo shopping de Salvador que você vai tem essas lojas todas físicas, né? E você pode comprar pela internet, se você não é de Salvador, e retirar nessa loja física no shopping. Mas pelo que eu ouvi falar, um casal de amigos que também estava com a gente optou por isso, foi ao shopping e estava muito cheio. Né? Imagina, vai todo mundo chegando, todo mundo querendo pegar ao mesmo tempo nessas lojas todas, no aeroporto. Eu optei por pedir para me entregar no meu endereço, fiquei com um pouquinho de medo, né? Pensa, se não chega, eu ia ficar louca, mas não tive problema, né? Lá no blog eu falei quais foram as 2 lojas que eu realmente comprei, mas creio que sejam todas tranquilas, são lojas famosas em Salvador, os principais blocos, os principais artistas, né, renomados estão em parceria com essas lojas, então eu creio que não vai ter problema não. E é isso, você compra antes, você consegue navegar, ler sobre os camarotes, ler sobre os blocos, você faz a compra, pode ser no boleto, pode ser no cartão, tem várias formas de você comprar, e aí você opta depois de como é que você vai pegar os seus abadás quando você chegar lá em Salvador. Então quem quiser saber um pouquinho mais disso, eu vou deixar linkado aqui abaixo quais são as lojas e vou deixar lá no blog também, para quem quiser ler com mais detalhe tudo isso que eu estou falando. E por último, a minha 8ª dica é uma dica particular minha, assim, que eu fiz e que eu achei maravilhoso, que é realmente quem vai a Salvador tem que percorrer o circuito Barra Ondina a pé, pelo menos uma vez. Saia lá da ladeira da Barra, né? O circuito Barra Ondina ele tem esse nome, eu não sabia. Ele tem esse nome justamente porque são 2 bairros, né? Você vai da Barra até Ondina, né? Então é Barra Ondina, são 2 bairros, né? E o circuito percorre esse trajeto aí. E você chegando na Barra tem a ladeira da Barra, que é um morrão, assim, uma ladeira lá no comecinho do circuito. E é lindíssimo, você consegue ver o mar, assim, o pôr do sol. Eu desci por um acaso, né? No primeiro dia que eu cheguei a Salvador, da primeira vez, a gente perguntou, né? A gente não sabia de nada, tudo isso que eu falei pra vocês que eu não sabia de nada. E aí eu perguntei, eu tô próximo aqui do circuito, tá próximo, pode descer aí que você já tá na ladeira da Barra e já tá lá o começo do circuito. A gente, nossa, que ótimo, vamos. Fomos a pé, descemos a ladeira da Barra, a hora que a gente olhou assim, um mar, um monte de barquinha, coisa mais linda, um monte de lancha, um pôr do sol, assim, maravilhoso. Coloquei foto lá no blog também, quem quiser dar uma olhadinha. Mas assim, a gente ficou encantado, pensa, bando de mineiro, né, loucos, apaixonados pelo carnaval, realizando um sonho de chegar em Salvador no carnaval e aquela vista maravilhosa. Aí a gente ficou assim, apaixonado, tirando um monte de foto, descendo a ladeira da Barra. Na hora que você chega lá embaixo, aí que você vai entender que aquilo ali é o início do circuito, que os blocos eles estão se concentrando todos ali. E a gente chegou meio que sem saber, sinceramente eu já fico pensando, eu não sei o que eu imaginava, porque, né, é óbvio que era assim, mas eu não sabia. E aí quando a gente chegou, tava lá toda aquela concentração, e quando eu olhei, tava Bel Marques em cima do trio. Puxa, eu não imaginei que eu fosse encontrar aquele ali naquele momento, naquele lugar. E tava aquela galera se concentrando para sair o trio do Bel e eles iniciaram o circuito. E aí a gente passou na frente e aí a gente foi vendo todos aqueles pontos turísticos,
né, que tem ali durante o trajeto do Barrondina, que eu até então só tinha visto na TV. Tem a varanda elétrica do Gilberto Gil, coisa mais linda do mundo. Tem um monte de camarote. Aí que você vai, isso é bom até para você escolher o seu camarote depois, né? Ah, aqui é o camarote tal, entendi. Ah, esse camarote aqui é o camarote tal, então ele me dá uma visão assim, me dá uma visão assado. Ah, para eu chegar nesse camarote eu tenho que percorrer tal trajeto, é mais fácil, é mais difícil. Então é muito positivo, né? Para você conhecer de verdade ali toda a estrutura do carnaval, para você conhecer os pontos turísticos, né, desse circuito que a gente vê tanto na TV, então vale muito a pena. E para você curtir mesmo, para você ver algum tri, para você ver algum bloco, e aí sim você chegar no camarote que você escolheu, ou você, né, ficar ali na pipoca mesmo, no local que você escolher ficar. Mas enfim, vale muito a pena. Eu acho que vale realmente de verdade a pena você percorrer ali o circuito Barrondina a pé pelo menos uma vez. Eu acho que se você não quiser fazer isso, né, se você vai seguir um bloco, você vai fazer isso automaticamente. Mas se você optar como eu, né, e ainda não seguiu, não vai seguir nenhum bloco ainda, faça isso, faça um pouco mais cedo, né, antes dos blocos realmente saírem ali, iniciarem as concentrações e saírem para a avenida. Vai antes, né, antes de estar essa muvuca tudo, mas vai, porque senão você vai ficar com a sensação de que você esteve em Salvador, mas que você realmente não curtiu tudo, porque realmente é muita gente, fica tudo muito bloqueado e tal, então você tem que ir, tem que percorrer, porque senão você acaba fazendo outros trajetos, andando muito de carro e acaba não curtindo tanto, né, aquilo que a gente tanto sonhou em viver. E aí eu reforço, né, uma das minhas dicas que eu dei aqui para trás, não fica só no Barrondina, vai no Pelourinho, vai no circuito do Pelourinho, vai um pouquinho no circuito de lá, vai no circuito Campo Grande, lá também é lindíssimo, é tão grandioso quanto o Barrondina, conhece tudo porque é realmente maravilhoso, vale muito a pena, né? Eu espero realmente ter contribuído, ter ajudado alguém aí que está indo pela primeira vez para realizar esse sonho de passar o carnaval em Salvador. Espero dividir outras dicas mais para frente, porque infelizmente esse ano eu não vou, mas espero ir novamente daqui a algum tempo, não sei exatamente quanto, mas tenho certeza que vou voltar ao Carnaval de Salvador e espero ter ajudado, né? Quem está nessa pesquisa aí, quem está se planejando, quem vai viver isso pela primeira vez. Um grande beijo e comenta aqui se eu ajudei de verdade e talvez alguém tenha outra dica, né, também, que eu ainda não tenha vivido, que eu ainda não tenha entendido. Comenta aqui também para me ajudar porque eu vou voltar. Tchau!